Hoje a gente vai mergulhar um pouco na vida e principalmente nas ideias de uma figura assim central para o pensamento moderno. René Descartes. Isso aí. A fonte que a gente está usando é um texto biográfico bem detalhado, né? E a nossa ideia aqui é tentar extrair o essencial mesmo, o que fez dele esse marco na filosofia e na ciência. É, acho que quase todo mundo já ouviu aquela frase penso, logo existo, né? Com certeza. Famosíssima. Mas, assim, o que está por trás disso? A gente vai investigar um pouco essa ideia e como Descartes tentou criar um sistema unificado de conhecimento, sabe? Partindo da dúvida para chegar na certeza. Vamos lá. Vamos nessa. Bom, ele nasceu na França, 1596, né? Teve uma educação jesuíta, que era top na época, estudou direito também. Mas parece que não era suficiente para ele, né? Exato. Ele meio que largou isso para ler o que ele chamava de o grande livro do mundo. Aí ele saiu viajando pela Europa, observando. Até serviu como mercenário por um tempo, sabia? Nossa, que vida. E teve aquele momento crucial, né? Em 1619, uns sonhos ou visões, algo assim. E isso parece que foi algo bem intenso, e isso o convenceu de que a missão dele era encontrar um método universal, baseado na clareza da matemática, para juntar todo o conhecimento. É fascinante pensar como uma experiência tão pessoal, tipo um sonho, deu essa direção toda para a vida dele. E aí, para poder trabalhar nessas ideias com mais calma, mais liberdade intelectual, Ele se mudou para a Holanda, né? exatamente, foi lá que ele escreveu as obras que, assim, mudaram tudo. O discurso do método, as meditações. E foi nessas obras que ele introduziu a tal da dúvida metódica. Isso. A estratégia era duvidar de absolutamente tudo. Dos sentidos, porque eles enganam, das crenças que a gente recebe, até se a gente está sonhando ou acordado, para ver se sobrava alguma coisa que fosse impossível duvidar. E o que sobrou foi... A própria dúvida. E se ele duvidava, ele pensava. E se ele pensava, ele tinha que existir para poder pensar. O famoso cogito ergo sum. Penso, logo existo. A primeira certeza indubitável. E essa busca por um chão firme, digamos assim, rendeu muita coisa, né? Não só na filosofia. De jeito nenhum, pensa na matemática. Sim, ele simplesmente criou a geometria analítica, aquela coisa de usar coordenadas x e y para descrever formas, né? Unindo álgebra e geometria. A gente usa isso até hoje, é impressionante. Totalmente. E essa mesma busca por clareza, por certeza, ele levou para entender a realidade em si. O que nos leva para o famoso dualismo, mente e corpo. Ah, sim, a mente como substância pensante, né? Imaterial. E o corpo como matéria. Extensão física. Pois é, uma substância extensa, como ele chamava, essencialmente uma máquina complexa. E ele propôs que essas duas coisas, tão diferentes, se conectavam num ponto específico do cérebro, a glândula pineal. Uma ideia bem específica. E muito debatida. Até na correspondência dele com a princesa Isabel da Boêmia, ela questionava bastante como algo imaterial, o pensamento, podia mover algo material, o corpo, através dessa glândula. Mas essa separação radical entre mente e corpo foi, de certa forma, muito útil para a ciência, que estava nascendo, né? Sem dúvida. Permitiu tratar o corpo humano e o mundo físico como mecanismos que podiam ser estudados objetivamente, matematicamente, sem precisar invocar a alma ou propósitos divinos a toda hora. Abriu as portas para a física moderna. E, ao mesmo tempo, ele preservava um lugar para a alma, para o imaterial e para Deus, claro. Ele era católico. Sim, ele até desenvolveu argumentos racionais para provar a existência de Deus. A ideia básica era que um Deus perfeito e bom não nos criaria de forma a sermos fundamentalmente enganados pela nossa própria razão quando usamos corretamente. Só que aí tem uma ironia, né? Porque apesar de ele tentar usar a razão para fortalecer a fé, o próprio racionalismo dele acabou sendo visto com desconfiança. Pois é, tanto que depois da morte dele, a Igreja Católica colocou os livros dele no índex, a lista de livros proibidos. É uma tensão interessante. Ele realmente rompeu com a filosofia anterior, a escolástica, que era muito baseada em Aristóteles e na autoridade, né? Totalmente. Ele colocou a razão individual, o eu pensante, como a nova fonte da verdade. E a visão mecanicista dele se estendeu para tudo. A física dele explicava os fenômenos naturais como partículas em movimento, sem alma ou propósito. Inclusive os animais, né? Que ele via como... Autômatos.
Máquinas biológicas complexas, mas sem alma pensante como a humana. Uma visão bem radical para a época e que teve um impacto duradouro, nem sempre positivo, na forma como a gente viu os animais por séculos. E o fim da vida dele foi meio abrupto, né? Foi. Ele foi para a Suécia em 1649, a convite da rainha Cristina, que era super fã dele, queria que ele ajudasse a fundar uma academia de ciências. Mas parece que o clima não ajudou. Nem o clima, nem a rotina. Dizem que ele tinha que dar aulas para a rainha às 5 da manhã no frio congelante de Estocolmo. Ele que gostava de ficar na cama pensando até a tarde. Não deu certo, pegou pneumonia e morreu lá em 1650. Que história. Então, para a gente amarrar aqui, Descartes foi, sem dúvida, um gigante. Um divisor de águas mesmo. Com certeza. A dúvida como método, o penso logo existo, a geometria analítica, são legados enormes que estão aí até hoje. E fica uma questão para a gente pensar, né? Ao fazer essa separação tão forte entre mente e matéria, talvez necessária na época para a ciência avançar e, ao mesmo tempo, proteger a fé, ele nos deixou um problema que não foi resolvido até hoje. O problema mente e corpo. Exatamente. Como é que essas duas realidades, pensamento, que não ocupa espaço, e matéria, que ocupa espaço, interagem de fato? A solução dele, da glândula pineal, quase ninguém comprou. E essa relação continua sendo um dos maiores mistérios, tanto na filosofia quanto na neurociência. Fica a pergunta no ar, então. Fica? Será que a busca cartesiana por clareza total sobre o eu pensante não acabou, ironicamente, gerando um mistério ainda maior sobre o que nós somos na nossa totalidade? Uma boa questão para continuar pensando.